Falando especificamente de HTML, caso você já entenda um pouco sobre HTML, você não deve pular esse curso. Geralmente os cursos fazem isso. Se você entende, você não precisa ver essa aula. Eu digo o contrário, você precisa, porque por mais que você já tenha feito um curso de HTML, eu te garanto que com esse curso mais prático, que vai envolver projetos reais, que é feito pela Porsche Company, que é a empresa, que é a dona dessa plataforma que você está vendo, a Porsche Education, ela executa projetos de alguns clientes. Então a gente vai executar projetos reais. E dentro do HTML, por mais que tu já tenha estudado, tem coisas simples que tu deixou passar e tu vendo essa aula eu vou te provar que de fato tu falou assim, nossa, como é que eu não percebi isso? Porque são coisas extremamente importantes, a gente não vai ficar preso muito na teoria e sim naquilo que é executável, na tecnologia nova. A gente não vai usar aquilo que é novo só por ser novo, mas porque a gente precisa usar, tá? Então vamos começar aqui com HTML, né? O HTML é uma linguagem de marcação de hipertextos e a maioria das siglas são em inglês, mas eu vou optar aqui por falar em português para que a gente compreenda melhor as coisas. E a primeira coisa que a gente vai fazer para introduzir o HTML, esse esqueleto da web, tá? Todos os sites eles são, inclusive, se a gente abrir aqui o Porsche Education, todos os sites eles são feitos, inclusive esse que você está acessando, com HTML, com CSS, com JavaScript. E a gente vai abordar, durante esse curso, cada uma dessas linguagens. Então, não tem como a gente fazer alguma coisa se a gente usar um WordPress da vida, que a gente usa para desenvolver sites sem utilizar código. De qualquer forma, a gente vai precisar de código, porque em algum momento você vai ter que desenvolver algo específico e uma ferramenta genérica, ela serve para todo mundo. Em algum momento você vai precisar ter uma coisa mais específica. Isso é um diferencial profissional. Um profissional que sabe só WordPress, um que sabe WordPress e HTML, esse aqui ele tem um valor agregado muito maior, principalmente para uma empresa, como a Porsche Company, por exemplo. Se ela vai contratar, ela vai dar preferência para uma pessoa que saiba HTML, CSS, mas também saiba outras ferramentas. Esse é um diferencial. Mas a gente vai começar aqui baixando o VS Code, tá? Então você pode escrever VS Code aí no seu navegador, você clica aqui em Download e você baixa para o seu sistema operacional. Eu não vou mostrar a instalação aqui, pois a instalação é só você clicar, instalar, next, concluído. Basicamente é isso. Provavelmente a maioria dos sistemas operacionais vocês vão estar cobertos, só se você estiver usando um Chromebook, alguma coisa assim, talvez não consiga, mas acho muito improvável. São sistemas que são usados por uma minoria de pessoas, mas se você tiver algum problema, entre em contato com o suporte para a gente ajudar vocês. Após ter instalado esse programa aqui, e por que a gente escolheu esse? Primeiro, que ele é gratuito, tá? É um programa da Microsoft e é gratuito. E segundo, que ele facilita a gente na hora da gente escrever código. Então, para escrever código, você não precisa de um programa igual a esse. Você pode usar o bloco de notas, você pode usar o próprio navegador. Mas por que a gente vai utilizar esse programa aqui? Porque por ele ser um programa de código, vou criar um arquivo aqui. Por ele ser um programa de código, se eu escrevo aqui HTML, ele já me mostra as versões do HTML. Clicar aqui no HTML5, ele já cria código. Se eu escrevo uma tag, ele já completa para mim. Tem alguns plugins que a gente pode instalar aqui, inclusive eu já instalei aqui algumas ferramentas para a gente desenvolver e etc. Então, por esse motivo, a gente vai utilizar essa ferramenta que eu aconselhar. Então, a gente vai usar essa ferramenta durante o curso inteiro. Te aconselho a usar essa. Se você quiser usar um bloco de notas durante o curso inteiro, não vai fazer diferença do ponto de vista de funcional. Vai funcionar do mesmo jeito, mas a diferença vai ser na velocidade que você vai escrever o código, a leitura, né? Cada código ele tem uma cor diferente, então isso facilita com que a gente entenda melhor. Então, baixe o programa para a gente começar a aula. Pause essa aula aqui e baixe o programa. Então, vamos aqui excluir. Como vocês viram, eu montei aqui uma pasta. Então, vocês vão lá em Downloads. Eu montei uma pasta aqui chamada Aula Inicial. Daí eu vim aqui no programa, no VS Code, abri pasta, fui em Downloads e abri a pasta Aula Inicial. Com ela aberta, eu vou criar o primeiro arquivo aqui chamado index.html. Esse nome aqui ele tem uma finalidade muito importante. Quando você vai subir um site dentro de um servidor, o servidor é o local onde o site fica armazenado para ele ficar funcionando 24 horas por dia. O site da Porsche Education aqui, ele está, nesse momento, funcionando dentro de um servidor. Tem uma máquina lá rodando esse código aqui para uma pessoa. Digita esse URL aqui, ele transfere para o IP do servidor, vai para lá, busca uma cópia do código e envia para o usuário. Certo? E esse nome, arquivo index, ele já é um nome padrão. Então, se eu criar um arquivo aqui index,
O index ele sempre é a página inicial, na maioria das vezes, né? Algumas exceções. Mas se eu crio um arquivo index, se eu crio um arquivo contato.html, e essa página aqui vai ser, cada arquivo HTML é uma página de um site. Se eu tenho um contato HTML e o index e eu envio essas duas páginas para o servidor, por padrão ele já sabe que o index é a página inicial. Então, quando alguém acessar o site, mesmo que a pessoa não digite aqui no final index e etc., ele já vai saber que ele tem que mostrar essa página aqui. Então é por isso que a gente usa index, tá? Então esse é um ponto bem relevante, que é muito prático, que a gente utiliza. E eu já comento logo de início, porque eu gosto de ser bem objetivo com vocês. Então, por isso que eu escrevi index aqui, tá? Não vou escrever home, página inicial, não. Vou escrever o padrão, que a maioria dos servidores, os desenvolvedores, tem um consenso de utilizar essa nomenclatura aqui, index.html, tá? Então, vamos voltar aqui, começar o código. Então, você criou seu arquivo, né? Vou até apagar aqui, para vocês verem. Então, ó, eu vim aqui, eu estou com a pasta aberta aqui no arquivo mais, index.html. Criei meu arquivo. Agora, eu vou escrever HTML. Ele já vai me auxiliar aqui. Então, eu vou escolher o HTML5, que é a última versão do HTML. E ele já criou uma estrutura de código. Como eu falei para vocês, o HTML ele é o esqueleto do nosso site. Então, de fato, é aquilo que vai estruturar assim, todo o site. A gente vai colocar, digamos assim, um músculo, vai colocar um pouquinho de gordura, etc. Mas o HTML mesmo é o nosso esqueleto. E aqui, eu já vou logo aqui, vocês estão vendo aqui, ó, HTML Language, tá pela metade aqui. Eu já vou trocar para PTBR. Por quê? Deixa eu botar aqui PTBR. Deixa eu abrir aqui o nosso arquivo que a gente criou em Downloads. Se eu abrir ele no navegador e ele tiver aqui, vamos voltar, e ele tiver aqui como estava, ele estava como em ENG, a sigla de inglês. Se eu deixar em inglês, o que o navegador vai interpretar? Essa é uma informação para o navegador, tá? Essa é uma informação para o navegador. Se eu deixar em inglês, o navegador vai interpretar o seguinte: esse site está sendo desenvolvido em inglês. O computador desse usuário, que no caso sou eu, está em português. Então eu vou mostrar aquele campozinho lá. Você deseja traduzir essa página? Então por esse motivo eu estou trocando para o português, que eu já estou informando logo de início que esse site está sendo desenvolvido em português. E a gente também tem logo em seguida aqui, aqui em cima também, tem que comentar, esse doctype aqui. Vocês viram que quando a gente foi, vamos aqui, HTML, e selecionou 5, ele colocou esse doctype aqui em cima para indicar que a gente está utilizando a última versão do HTML. Então, por isso, deixa eu botar o PTBR aqui de novo, por isso tem esse doctype antes de começar o HTML, porque o HTML começa aqui, ó, HTML e fecha aqui. O HTML é interessante que ele também é uma tag, né, como vocês podem ver. Ó, ele fecha tudo, de fato, né, porque o HTML ele abre e fecha. Então, ó, ele abre e fecha, como vocês podem ver. Ele tem essa nomenclatura aqui. O HTML é formado por tags. Então, se a gente vir aqui, um exemplo, aqui é o nome da tag, tá vendo? E aqui, ó, ele até fechou aqui para mim, achei legal. E aqui é o fechamento. Então, aqui a gente coloca o nome da tag, no caso aqui, como vocês viram, aqui o nome é HTML. E aqui a gente coloca o fechamento da tag. Então, a gente coloca... Desculpa, pessoal. A gente coloca essa chave aqui para fechar. Então, a gente fecha desse jeito aqui, para fechar a chave. De fato, ó, aqui começou, que no caso seria aqui, ó, deixa eu botar aqui. Aqui começou, aqui fechou. Então, por isso que a gente tem essa estrutura. Todas as tags têm essa estrutura? Não, tem tag que só abre, tem tag que só fecha. Inclusive, acabei de ver aqui, é bom que já tem um exemplo, antes de a gente começar a escrever bastante código, a gente já tem um exemplo aqui de tag que só abre. Ó. Essa aqui, ela abriu. Ó. Essa tag aqui, ela é meta. Vou até tirar essa informação aqui para a gente ver. Isso aqui é a tag. Tá? Isso aqui é um atributo da tag. Isso aqui é a tag. Então, ó, essa tag aqui, ela não fecha. Já começa outra tag aqui que também não fecha. Tá? Inclusive, já vamos falar sobre elas. A tag meta, uma tag muito importante, cara, metadados. Tem gente que olha para essas coisas, isso aí eu já sei o que é, quem já entende um pouquinho de HTML, já sei o que é, isso é uma tag aí do... até me deu um branco agora de falar o termo correto, mas isso aqui é uma tag de dicionário. O dicionário TF8, que é o dicionário que tem as maiores configurações de acentuações, etc. Não é isso, tá? Não é isso. Isso aqui, sim, esse atributo, sim, é isso. Tá? Se você falou isso, sim, você está correto. Mas a tag meta não é isso. Tá? A tag meta é uma tag de metadados, é uma tag de informação para o navegador. A gente vai passar instruções para o navegador e ela é utilizada muito em SEO
Search Engine Optimization, que é um sistema para otimização de mecanismo de busca. A gente vai utilizar muito isso durante o curso, porque isso aqui, cara, faz um diferencial. Porque tem gente que acha que sabe o que é SEO. E quem vai aprender nesse curso HTML, de fato vai entender o que é SEO, porque você não vai aprender a teoria do que seria SEO. Você vai aprender SEO. E falando de uma forma mais aberta aqui sobre o SEO especificamente, quando você faz uma pesquisa no Google, o Google ele te mostra o resultado, correto? Se eu pesquisar aqui, vamos voltar aqui. Se eu pesquisar aqui banana, ele aparece no resultado. Inclusive ele complementou aqui, República, né? Ele aparece no resultado. O Google ele ranqueia os sites. Então ele vai ranqueando os sites através de uma maior quantidade de acesso, através de velocidade de carregamento de página, o conteúdo do site, enfim, por vários motivos. Mas uma das coisas que influenciam o ranqueamento, melhor dizendo, qual site vai aparecer primeiro aqui na minha pesquisa, é como o código é feito. E eu vou te explicar isso durante o curso. E é através do SEO, das tags, das configurações do HTML, que a gente melhora esse ranqueamento. Então, isso aqui, se deu para entender, é isso aqui que a gente vai utilizar para ranquear o nosso site, para fazer com que ele chegue no topo do Google, tá? Isso significa que se a gente tiver um melhor SEO, a gente vai ficar no topo? Não necessariamente, porque existem vários parâmetros, mas isso não significa que a gente tem que fazer um site todo errado, correto? Então, como eu falei, essa é uma tag de metadados, essa aqui, a gente tem um atributo da tag aqui, essa é uma tag de metadados, e aqui dentro a gente está indicando, através de um atributo já7, o dicionário, que inclusive de fato é esse que a gente vai utilizar, porque se eu escrever em português, a gente tem algumas acentuações, por exemplo, coração. Ó, já estou com o meu site aberto, como vocês viram, eu vim aqui em Downloads, ó. Cadê? Que eu vim aqui em Downloads, na parte que tinha criado, eu cliquei 2 vezes e abri meu site aqui. Então, quando eu escrevo coração, se eu não colocar o dicionário, inclusive vamos até fazer um teste aqui para ver se esse navegador aqui ele já está funcionando sem o dicionário. Então, aqui, ó, se eu tirar o dicionário, nesse caso aqui não quebrou. Talvez o navegador ele já está interpretando, o navegador já está mais avançado, que eu estou escrevendo em português. Mas alguns navegadores podem não ter essa interpretação. Então a gente já indica aqui o nosso dicionário. Então a gente já está informando para ele, olha, a gente vai utilizar essa cedilha, acentuação. Então a gente vai utilizar esse dicionário por padrão. Então vamos fechar aqui, tirar isso aqui. Vocês viram que eu escrevi aqui coração sem abrir nenhuma tag, né? O HTML é isso, cara. O HTML, se tu só criar um arquivo HTML e começar a escrever, aqui, ó, ele já vai ler, tá? Porque para ele é texto, um arquivo de texto, ó, inclusive atualizar aqui, ó. Olá, tudo bem? Para ele é texto, não tem problema não. Inclusive eu consigo até estilizar esse texto sem nenhuma tag. Vamos começar também sobre a tag título. Eu já vou começar com ela aqui, eu vou escrever aula 1. Então olha o que vai acontecer. Alguém notou a diferença? Deixa eu apagar essas outras páginas aqui. Alguém notou a diferença? Não? Aqui em cima, ó, pessoal, aqui em cima ficou o nome. Então o título da página aqui em cima a gente define através da tag title. Tá? Então a gente começa por ela. E eu não falei muito das tags metas, porque futuramente a gente vai estudar SEO, só que não é o objetivo dessa aula, a gente estudar SEO, e a gente vai começar a utilizar a tag meta para escrever as metas descriptions. Então a gente não vai falar sobre isso agora, porque isso é uma coisa mais específica para SEO, onde a gente vai colocar descrições, informações para o site. Então já coloquei o título da minha página aqui, e tudo isso que eu estou fazendo aqui está dentro da minha tag de informação, a minha cabeça do site. Então, como eu disse para vocês, a maioria das linguagens, no início da introdução, elas são em inglês, então muita coisa está em inglês. E para algumas pessoas, melhor dizendo, que não sabem o inglês, talvez fique um pouco difícil, mas na realidade elas são bem, digamos assim, didáticas, tá? Porque a gente pega aqui cabeça, seria a cabeça do nosso site, e aqui seria o nosso corpo. Então, body seria o corpo do nosso site. Aqui na nossa cabeça do site, a gente coloca muitas informações. Então, aqui a gente vai colocar informação. Informação para quem? Informação para o site. Informação, desculpa, para o site não, para o navegador. Então, eu vou indicar para o navegador algumas informações, como o dicionário do meu site, com algumas informações de metadados, informações de SEO,
a gente vai adicionar, por exemplo, fontes. Então, eu posso adicionar fontes, ou eu posso adicionar estilos, que a gente vai falar sobre CSS posteriormente. Então, a gente utiliza essas tags. Então, são tags de informação. Nada que eu digite dentro desse campo aqui, desde que eu utilize as tags corretas, porque se eu digitar um texto aqui, ele vai aparecer sim aqui no HTML, porque ele é texto. Mas nada que eu escreva aqui de tags de informação, que é o local onde elas deveriam estar, elas vão aparecer. Não vão aparecer aqui no site, tá? Que fique bem claro isso para você. Aqui é um local onde você não tem que colocar conteúdo. Conteúdo é dentro da nossa tag body. Como vocês estão vendo, até esse presente momento, com exceção dessas tags, dessa que eu coloquei aqui e dessas duas aqui, todas as tags estão abrindo e fechando, entendeu? A tag de cabeça, ela está abrindo e fechando, com a tag de título abrindo e fechando. Perfeito? Vamos começar agora falando sobre a estrutura, sobre a forma correta de estruturar um código inicial do site em HTML. Então, vamos começar fazendo isso na próxima aula.